Tito capítulo 3, hoje nós vamos ler dos versos 3 a 7. Nós estamos chegando ao final desta série. Depois de hoje vai faltar, assim como 2 semanas para acabar o ano, vão faltar apenas duas pregações dessa série, que tem sido bênção. Quem está gostando da experiência de pegar um livro da Bíblia aí, verso a verso, é bênção demais, porque a gente, como se diz, a gente vai criando o hábito de não ler apenas versículos isolados, que às vezes a gente tem essa mania, a gente pega os mais legais ali, o Senhor meu pastor, nada me faltará, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ao Senhor meu Deus potente descansará, e do Novo Testamento também, a gente acaba viciando em ler apenas versículos isolados, Até algo que eu lembrei aqui, eu estava lendo semana passada na matéria do jornal Correio, saiu uma matéria falando que pela primeira vez desde 2007 ou 2017, a porcentagem de brasileiros que não têm o hábito de ler ultrapassou o daqueles que leem. E eu confesso que eu fiquei surpreso, porque eu falei, hoje e agora que passou, para mim o número, a porcentagem dos que não têm o hábito de ler é muito maior e tal. Mas aí eu pensei na matéria destaca que uma das coisas que eles considerou o hábito de ler, eles inclusive escreveram dessa forma, consideraram até pessoas que têm o hábito de ler trechos da Bíblia. Aí eu peguei e refleti e falei, então é por isso que os dados não é pior. Porque se ao entrevistar as pessoas, eles perguntam, você tem o hábito de ler, por exemplo, um trecho da Bíblia? Então os dados só não é pior por causa dos crentes, que pelo menos lêem porções da Bíblia. Se não fossem os crentes que têm o hábito de ler a Bíblia, essa porcentagem seria muito pior, Mas qual é o ponto que eu quero dizer? É que nós cristãos não devemos ter esse hábito apenas de ler porções da Bíblia, onde eu vou no Salmo. Não, a gente tem que criar esse hábito de ler a Bíblia toda, de ler cartas inteiras, livros todos, até para a gente entender, Vocês estão vendo que a cada semana a gente lê um pedaço, mas está tudo conectado, tá bem? Então isso não só com a carta de Tito, mas com a Bíblia toda. Por isso que esse hábito também, ano que vem vai ter mais, de pegar livros inteiros e pregar, ainda que demore semanas, e pregar verso a verso, também ajuda a igreja a criar esse hábito, a pegar esse gosto, vamos dizer assim, e também a entender a importância de ler inteiro, porque aí você vê que está tudo conectado, um verso liga ao outro, sem um você não entende o outro, e aí a gente vai aprendendo a ler a Bíblia direito, para que ela possa nos transformar, amém? Tito capítulo 3, verso 3 a 7. Vou ler o 3 de novo, apesar de ter lido a semana passada, porque como eu disse, para a gente ver como que o assunto ele continua. Tito 3, verso 3 a 7 diz assim: pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, eis a Tua palavra. Continue falando aos nossos corações. Espírito Santo, abre o nosso entendimento nessa manhã para a gente compreender a Tua palavra. Me ajude a ser objetivo, claro, Pai, e ao mesmo tempo poder ajudar os meus irmãos a compreender a glória dessa passagem, a graça do Senhor manifesta nessa passagem em nós, em nome de Jesus. Por que eu li o 3 de novo? Para que a gente recapitule o contexto, Semana passada a gente viu os verso 15 do capítulo 2 e 1, 2 e 3 do capítulo 3, E nós vimos na semana passada como o apóstolo Paulo fala da piedade
relacionamentos, como que um cristão, um verdadeiro cristão que foi alcançado pela graça de Deus, a graça transforma não apenas o seu caráter, como a sua forma de se relacionar com as pessoas. E vimos, inclusive, todas as autoridades, sejam elas políticas, como foi mencionado, os governantes, como também, outras passagens sustentam isso, como Romanos capítulo 13, toda autoridade constituída, como a polícia, e todas essas autoridades que é constituída na sociedade para organizar. E aí no verso 3 ele fala que os cristãos deveriam ser cordiais com todos, deviam agir com cortesia para com todos, resumindo, não devem agir com os outros como os outros agem com ele, mas agir com os outros como Deus quer que eles ajam, com cordialidade, com paciência, com mansidão. E no verso 3 ele diz: porque no passado nós éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, dávamos motivo para os outros odiar e odiávamos uns aos outros, E aí eu falei que ele destaca nesse verso 3 o fato de que, se de fato fomos alcançados pela graça de Deus, não somos assim mais. Então esses são os motivos pelo qual não devemos continuar odiando, continuar invejando, fazendo maldade, porque nós não somos mais assim. Na pregação anterior a gente viu a graça transformadora. Então a graça tem nos transformado. E ela transforma todos os aspectos da nossa vida. Então, não somos mais assim. Agora, ele continua no verso 4, falando, e agora ele vai dar um outro motivo pelo qual não devemos ser assim, pelo qual nós não somos mais desobedientes, desgarrados. Em primeiro lugar, porque a graça nos transforma, e agora ele vai acrescentar um segundo motivo. Se naquela pregação da graça transformadora, o foco foi mostrar como que a graça não é passiva, mas ela entra e transforma a nossa vida. Nesses versos que nós vamos ler hoje, o propósito do apóstolo Paulo vai parecer que ele está dizendo a mesma coisa, de certa forma ele está falando a mesma coisa, mas o tom desses versos não é nem tanto a ação da graça transformadora, mas o caráter do Deus Salvador. Nós vamos ver que nesses versos Paulo vai exaltar o caráter de Deus. Eu já resumi na pregação. Por que ele vai fazer isso? Porque ele estava nos encorajando a tratar os outros como Deus quer que a gente trate. E agora ele vai falar o porquê nós devemos tratar os outros como Deus quer que a gente trate. E agora, depois de dizer o que nós éramos no passado, ou alguns ainda são, ele vai agora mostrar quem Deus é, quem esse Deus Salvador que ele está falando em toda a carta é, o caráter desse Deus, ou na palavra que a gente usa normalmente na teologia, os atributos desse Deus, as características desse Deus. E aí ele vai mostrar como que Deus é totalmente diferente de nós. Amém? Então, verso 3. E aqui antes, deixa eu pontuar mais um negócio no verso 3. Eu trouxe aqui esse livro, O Retrato de Dorian Gray. Um livro muito bom. Não é cristão, mas assim, não tem nada de ruim nele, Na verdade, vamos dizer, não contradiz em nada a Bíblia. Na verdade, eu até ainda tenho vontade de fazer, uma série de vídeos mostrando como que eu aprendo e lendo o Evangelho com esse livro aqui. Qual é a história do livro aqui? Dorian Gray é um rapaz, um jovem bonito, Até está na capa aqui a beleza dele. Qual é a história do jovem Dorian Gray? Na cidade onde ele morava, ele era o jovem mais bonito da cidade. Na verdade, ele era o homem mais bonito da cidade, que encantava a todos. Em especial um pintor, que agora eu esqueci o nome dele, Básio, que era o melhor amigo dele e era fascinado pela beleza dele. E aí, o que esse Básio faz? O Básio vai e pinta um quadro do Dorian. Pinta um quadro dele. Ele pousa para ele e ele pinta um quadro. E ele disse que assim ele poderia contemplar a beleza dele sempre, não só quando estivesse perto dele. E aí ele entra na história com um amigo dos dois ali. Esse cara, esqueci o nome dele agora. Esse amigo entra na história e começa a conversar com o Dorian, que também é atraído por esse Dorian, mas de uma forma diferente. Como esse cara já está velho, ele fica fascinado pela beleza do Dorian e ele começa, como diz a Bíblia, as más companhias corrompem os bons costumes. Ele começa a influenciar o Dorian, falando assim com o Dorian: olha a beleza que você tem, olha como você é bonito, você devia estar aproveitando a vida. Esses conceitos que a gente tem por aí hoje em dia, até hoje, Você devia estar aproveitando a vida, olha como você é bonito. Em outras palavras aqui, você ia fazer um bom sucesso e tudo mais. E aí ele começa a falar isso na cabeça do Dorian.
E aí a água mole em pedra dura, como diz o ditado, né? Muito mais até que foi. De tanto ele ficar falando na cabeça do Dória, o Dória começa a acreditar nesse conceito, e começa a falar é mesmo, né, rapaz? Você já aconteceu isso com você? Você ouve tanta pessoa que vai e você começa a concordar com ela. E aí ele começou mesmo, né? Mas você vê. E aí ele começa a ele mesmo admirar o quadro dele. Aí ele começa a refletir no negócio. Mas o triste é eu saber que um dia eu vou ficar velho. E essa beleza vai embora. E aí um dia, uma tarde lá, eles estão os três lá diante do quadro, e ele começa a falar: eu daria tudo para ficar assim para sempre. Eu daria tudo para continuar com essa beleza para sempre. E aí ele diz algo. Ele diz assim: eu daria até a minha alma para poder ficar assim por toda a vida. E aí o livro não trata, né? Inclusive tem até um filme, mas é para maiores de 18 anos, porque o livro não fala sobre baixaria, mas o filme eles colocam lá. Mas se você for adulto, né? Você pode ver depois. O que acontece? Nessa hora em que ele fala que daria a alma, meio que ele faz um pacto com Satanás. É como se, sabe, o livro não fala, tá? Eu estou explicando. Satanás fala assim: então tá, então vamos fazer um pacto então. E aí o que acontece a partir dali? O que acontece a partir dali é que o Dória ouve aquele amigo, começa a curtir a vida doidado, começa a fazer tudo de ruim, principalmente, especialmente, o livro não dá detalhes, mas deixa claro que principalmente relacionado à imoralidade sexual, ele começa a cometer imoralidade sexual. E o que acontece resumindo a história? A partir daquele dia, à medida que ele vai pecando, o quadro começa, à medida em que ele vai pecando, começa a deformar, começa a ficar assim, uma imagem horrível. E, resumindo a história, ele percebe que ele, até as rugas que ele tinha, coisa que ele tinha, ele não dava mais. Quando ele se feria, a ferida cicatrizava rapidamente, mas o quadro cada vez mais ele se tornando mais podre, mais com, tanto que a contracapa é o oposto, né, da pintura aqui, e ele começa a deformar. E quando ele percebe isso, ele esconde o quadro para ninguém ver, nem o pintor lá, o amigo dele, ele esconde, e aí ele começa a curtir o que ele falava. É o quadro que vai ficar assim mesmo, e aí ele percebe que ele vai ficar bonito o resto da sua vida. E ele diz assim no texto do livro: a cada pecado que ele cometesse, nova mancha se juntaria às outras, encobrindo-lhe pouco a pouco a beleza. Ele, porém, não pecaria. Então, todos os pecados que ele cometia, vamos dizer assim, o quadro ficava feio, ficava deformado, mas ele continuava belo. Ou seja, as consequências do pecado, e é disso que o livro trata, estava só no quadro, nele não. E aí chega um ponto da história em que o amigo dele, ele conta para o amigo, acaba contando para o pintor, né? Acaba contando para o pintor amigo dele, e com muito custo mostra para ele o quadro. Eu vou te mostrar o quadro. E aí tem um trecho do livro em que esse amigo que pintou o quadro diz assim, após ver o quadro dele: meu Deus, se é verdade, e se ali está o que fizeste de tua vida, deve ser ainda mais corrompido do que imagina os que falam de ti. Por quê? Porque quanto mais ele começou a fazer pecado e imoralidade sexual, a cidade começou a falar, né? Cidade pequena, né? Antigamente a cidade começou a falar, e aí as pessoas falavam mal dele. E aí no dia em que um amigo vê o quadro, ele fala assim: meu Deus do céu, se isso aí é o que você fez com sua alma, então você ainda é pior do que o que o pessoal fala de você. Então eu quero que você guarde essa imagem na sua cabeça, porque daqui a pouco eu vou mostrar como que ela tem a ver com essa passagem. Resumindo, quanto mais ele pecava, mais o quadro sofria as consequências. E o quadro, na verdade, diz um outro trecho do livro também, era o lembrete de como horríveis eram os seus pecados. O que Paulo faz no verso 3, irmãos, é isso. Paulo, no verso 3, olha o que ele diz: pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando uns aos outros. Nesse verso 3, sabe o que Paulo está fazendo? Paulo está lembrando os cristãos da cidade de Creta do quadro dele. Uma vez eu disse isso para uma pessoa: a primeira coisa que a Bíblia faz é colocar o nosso quadro na nossa frente. Paulo faz isso constantemente na sua carta. Em Efésios 2 ele diz:
porque antes nós estávamos mortos em delitos e pecados, seguindo o fluxo desse mundo, sendo obediente e sendo influenciado por Satanás. Paulo constantemente ele está, Romanos capítulo 1 também, se você já leu, você sabe, Paulo cria o quadro da humanidade, eles são rebeldes, eles não têm temor de Deus, eles odeiam a família, e ele vai pintando esse quadro. A primeira coisa que a Bíblia faz quando a gente começa a ler é expor na nossa frente o nosso verdadeiro retrato. Porque às vezes a gente olha para nós assim como Dória, e não vê nada de mal, né? Às vezes a gente vive uma vida de pecado, entregue ao pecado, acha que está tudo bem, como Adão e Eva que comeram do fruto, olhou para cima, não aconteceu nada, está tudo bem. E às vezes a gente acha que está tudo bem, mas o que a Bíblia faz é apontar para nós, é colocar um espelho na nossa frente, é pegar o quadro e dizer assim é você. E é isso que Paulo faz no verso 3. Paulo constantemente está relembrando, seja para a gente lembrar de onde fomos tirados, ou seja, no caso daqueles que ainda não creem em Jesus, que ainda não nasceram de novo, mostrar, esse aqui é você. Como eu disse semana passada, por isso que ao ler a Bíblia a gente tem que perguntar assim, será que eu sou assim? Será que eu tenho vivido isso e tudo mais? Então é isso que a Bíblia faz, ela nos mostra o nosso retrato. E assim como do Dória, irmãos, quando o Espírito Santo trabalha no nosso coração, convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo, uma das primeiras mensagens que o Espírito Santo fala no nosso coração é: você é pior do que você imagina, você é pior do que você pensa, você é muito pior do que você pensa, seu retrato é muito pior do que o que você imaginaria. Se Deus pudesse te mostrar o seu retrato, talvez assim você perceberia o quão destrutivo o pecado é na sua vida. Pois bem, guarda essa imagem. E nós vamos agora para o verso 4. Depois de pintar o retrato, olha o que ele diz no verso 4. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso amor, e o seu amor por todos, ele nos salvou. Nós éramos assim, esse é o nosso retrato, esse é o nosso quadro, e somos piores do que imaginamos, mas, Paulo acrescenta, quando se manifestou a bondade de Deus e o seu amor para com todos, ele nos salvou. Paulo agora, nós temos o nosso retrato em mente, Paulo agora vai apresentar, como eu posso dizer, o retrato de Deus. E o que ele quer fazer é mostrar para nós o quão diferente é o nosso retrato do retrato de Deus, para que a gente glorifique esse Deus ainda mais. Olha o que ele diz: mas quando se manifestou a bondade de Deus, ele tinha dito quando a graça de Deus manifestou, agora ele fala quando se manifestou a bondade de Deus e o seu amor para com todos, a Bíblia diz, ele nos salvou. Irmãos, Deus manifestou a sua bondade para que ele pudesse nos salvar. Por isso nós cantamos da bondade de Deus, né? De que ele é fiel em todo o tempo. A Bíblia está dizendo, irmãos, que quando nós éramos horríveis, quando nós éramos assim, indescritíveis a nossa aparência, quando estávamos mortos nos nossos pecados, quando o nosso retrato era pior do que imaginávamos, Deus manifestou a sua bondade, o seu amor e nos salvou. A bondade de Deus, nós normalmente falamos do amor, né? Talvez não precisaria nem gastar muito tempo falando do amor de Deus, porque é o atributo de Deus mais falado por nós evangélicos, e até porque não é evangélico. Mas a bondade de Deus a gente não costuma falar muito. Agora que recentemente surgiu essa música, mas dificilmente nós achamos músicas tratando da bondade de Deus. Mas a bondade de Deus é um dos seus atributos mais falados em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia, eu citei o Salmo 23 que diz: bondade e misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida. O Salmo 25, verso 6 diz assim: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Salmo 52, 1 diz: pois a bondade de Deus dura para sempre. A bondade de Deus é um dos atributos de Deus mais louvados em toda a Bíblia. E o que significa a bondade, ou na sua tradução talvez benignidade, até benevolência, dependendo da sua vida, é tudo no mesmo sentido. A bondade de Deus é, de forma simples, a disposição que Ele tem com relação a nós em ser bom para conosco. Deus, Ele tem uma eterna disposição em ser bom com a humanidade. Deus tem poderia dizer, chamar também de um interesse ativo e constante. Deus tem um interesse em ser bom para conosco. Por que isso é importante?
Você já talvez se relacionou com alguém que você parou e pensou assim, pô, mas a pessoa não tem interesse nenhum, sabe assim? Você tenta ajudar a pessoa, você tenta falar a pessoa, mas a pessoa não tem interesse. Talvez você conheça pessoas que não têm interesse nenhum em ajudar as pessoas. Você já encontrou? Eu tenho algumas pessoas assim. A pessoa, ela vive tão... E aqui, entenda uma coisa, não é que a pessoa é má, não é que ela faz maldade com os outros. Ela às vezes não faz maldade com os outros, mas ela também não tem interesse nenhum em fazer o bem. Então, tipo assim, ela é neutra, tipo assim, sabe? E às vezes algumas até se gabam disso. Ah, não, eu não faço o bem para o outro, mas eu também não faço mal. Já viu pessoas que dizem assim? Eu também não faço mal. Irmãos, é aí que a gente entende quando a Bíblia fala da bondade de Deus. Deus tem um eterno interesse, uma eterna disposição em ser bom para conosco. Deus tem constantemente boa vontade. Você já falou com a pessoa assim? O que falta para você é boa vontade. Deus tem uma eterna boa vontade para com a humanidade. E a Bíblia diz que quando nós ainda éramos com o nosso quadro horrível pecadores, Deus manifestou sua bondade. Deus ainda assim decidiu ser bom para conosco. Deus nos amou, e aí eu não vou focar muito nisso, que outras passagens dizem isso. Paulo diz, né? Quando ainda éramos pecadores, Ele nos amou. Nós o amamos porque Ele amou primeiro. Então a Bíblia está dizendo que Deus nos salvou da nossa desobediência, de estarmos desgarrados, perdidos, na maldade, na inveja, quando estávamos assim, e éramos assim, alguns talvez ainda são assim. A Bíblia diz que Deus manifestou sua bondade, o seu amor, e Ele veio e fez o quê? Ele nos salvou. O que isso significa? Isso significa, irmãos, e aqui é um ponto importante, que a nossa salvação não tem origem em nós mesmos. Isso aqui é um ponto importante da mensagem do Evangelho. E eu espero que eu até escandalize você agora. Eu espero que eu deixe você um pouco abismado agora. A Bíblia está dizendo que a nossa salvação, ela é manifestação da bondade e do amor de Deus. Em outras palavras, a nossa salvação, a origem da nossa salvação, a causa da nossa salvação não é nós mesmos, mas é o próprio Deus. Em outras palavras, Deus não nos salvou porque viu alguma coisa de bom em nós. Deus não nos salvou porque, eu estou vendo aqui que Ele está tentando. Eu estou vendo aqui que ele deu uma melhorada. Eu estou vendo aqui que Ele se arrependeu. Eu estou vendo aqui que Ele está com remorso. Eu estou vendo aqui que Ele está arrependido de ser desse jeito. Não, a Bíblia diz que a origem da nossa salvação, o que motivou Deus em nos salvar e estender a nós a sua graça, não foi nada que tivesse em nós, mas a causa é a bondade e o amor dele. Deus é a causa da nossa salvação, Deus é o motivo da nossa salvação. Em outras palavras, Deus nos salvou porque Ele quis nos salvar. Deus não olhou para nós, viu em nós motivo e falou: vou salvar. Eu vou salvar porque esse cara é gente boa. Eu vou salvar porque ele está tentando. Eu vou salvar porque da família dele ali, ele é o que mais tenta. Eu vou salvar porque, lá como é que ele está arrependido. Não. A Bíblia está dizendo que o motivo, a causa, a razão, a origem da nossa salvação, a motivação de Deus para nos salvar foi Ele mesmo, seu caráter, quem Ele é. Deus é o próprio motivo da nossa salvação. Ele nos salvou porque Ele é bom. Ele nos salvou porque Ele decidiu nos amar, mesmo nós sendo horríveis. Esse é o Deus que nós temos. Esse é o nosso Deus Salvador. E aí Ele vai deixar ainda mais claro. Verso 4. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, Ele nos salvou. E aí é o que Ele deixa mais claro. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Deus não nos salvou por nada que tenhamos feito. Paulo diz: não por nossas obras, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é quando você trata alguém de forma diferente do que ela merece. Quando alguém faz algo por merecer, e você fala: olha, você está merecendo que eu te trate mal, mas eu não vou te tratar mal, vou te tratar bem. Você agiu de misericórdia, porque você não tratou a pessoa conforme ela fez por merecer. A misericórdia de Deus é a mesma coisa. O que é a misericórdia de Deus? Quando nós éramos desobedientes, desgarrados, éramos horríveis, o nosso quadro era horrível. Deus, e
a única coisa que a Bíblia diz que nós merecíamos era o quê? A condenação justa ao inferno, a destruição. Deus agiu de misericórdia, bondade e amor para conosco, e Ele nos salvou. Então a nossa salvação é motivada por quem Deus é, pelo caráter de Deus, pela sua misericórdia. Ele não nos trata conforme merecemos. Se Ele nos tratasse conforme merecemos, irmãos, se Ele nos tratasse. Você já fez aquelas orações que você tem que depois orar, agradecer a Deus pela misericórdia? Você já falou besteira na hora da raiva? Irmãos, às vezes eu já presenciei pessoas falando umas coisas que a pessoa já começa dizendo assim, que Deus me perdoe. Ela já fala antes, né? Que Deus me perdoe. E ele fala aquela asneira, aquela besteira. E eu fico assim, você pode dizer para a pessoa, pode ficar tranquilo que Deus te perdoa, que Deus é misericordioso, que Deus ignora. Eu até às vezes falo com alguém, a sua sorte é que Deus é misericordioso e ignora o que a gente fala. Porque se Ele levar, entre aspas aqui, tá? Se Ele levasse a sério as coisas que a gente fala, os pedidos loucos que a gente já fez, os desejos loucos que a gente já fez, irmãos, o mundo seria pior do que é. Mas graças a Deus que Ele é misericordioso. Ele não nos dá o que merecemos, ou não faz conforme nós queremos que Ele faça. Portanto, irmãos, a nossa salvação ela é motivada pelo próprio Deus, pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua misericórdia. E aí ele diz, e não por obras de justiças praticadas por nós. Repetindo de novo, Deus não nos salvou por nada que Ele encontrou em nós. Deus não encontrou em nós o motivo para Ele nos salvar. Ele nos salvou porque Ele é, pelo caráter que Ele tem, pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua misericórdia e por todos os demais atributos seus. E aí, isso aqui tem algumas implicações, deixa eu te ajudar a entender. Não fomos salvos por quem éramos. Entenda isso. Nós não fomos salvos por quem nós éramos, porque eu já mostrei para nós aqui o nosso retrato. Espero que você se lembre disso. O verso 3, Paulo mostra para nós, antes de falar de quem Deus é, o nosso retrato. Então, esse é você. É isso que a Bíblia faz em primeiro lugar. Aí, no dia que eu falei isso com a pessoa discordou, falou assim, não, essa não é a Bíblia que eu leio, não. Eu não acho que é isso que a Bíblia faz. Eu falei, então você não leu Romanos capítulo 1 ainda não. E várias outras passagens. Deus primeiro mostra o nosso retrato. Ele joga na nossa cara, literalmente. Ele fala assim, é assim que você é. Para depois fazer o que Paulo está fazendo aqui. Mostrar quem Ele é. Para que a gente entenda que Ele não nos salvou porque viu alguma coisa de bom em nós. Ele não nos salvou por nada que Ele viu em nós, porque como vimos, nós éramos horríveis, nós éramos desprezíveis, nós éramos como aquelas pessoas que assim, a única vontade que você me dá é de gastar o meu réu primário, assim que a gente diz, né? A única coisa que você me gera é a vontade de gastar o meu réu primário, de assassinar pela primeira vez o réu primário. Essa é a vontade que você me dá. Deus não é assim, Ele não nos tratou, não tinha nada em nós. E por que isso é importante? Segunda-feira passada, eu estava vendo um filme que passou na temperatura máxima, né? Aquele filme de segunda-feira à noite da Globo, o Nicolas está dormindo de madrugada ultimamente. Aí eu estava vendo um filme lá, eu e a Dina. E um exemplo que eu quero dar nesse filme, lá no filme tem uma mulher que ela está loucamente apaixonada por um cara, loucamente. E aí, aquelas cenas de filme, né? Eles passeiam junto, entram na loja de música ainda, de CD, filme antigo, né? E aí eles começam a dançar na loja, aquelas paixões da juventude, aquelas paixões lá. Até que ela descobre algo que ele fez lá na juventude. E a partir do momento em que ele descobre o que ele fez na juventude, o amor dela faz o quê? Murcha na hora. Na verdade, o amor dela acaba na hora, a ponto de resumir, sem dar spoiler, ela entrega ele até mesmo para a polícia. O que aconteceu ali? Ela descobriu algo que ele fez no passado, e detalhe do filme, sem dar spoiler, não é nem o que ele fez, é algo que ele presenciou, foi cúmplice, mas segundo ela, não fez nada para impedir. Então não é que ele fez algo, ele só, entre aspas aqui, é claro, né? Ele foi cúmplice, ele não fez nada para impedir. E isso foi motivo suficiente para o amor apaixonado que ela tinha por ele murchar na quê? Murchar na hora. Imagina se o amor de Deus fosse assim. Imagina se Deus nos tratasse assim. E o que esses versos estão dizendo é
que não foi assim. O amor de Deus não é assim. Porque quantos motivos nós demos e damos para Deus para que, se o amor dele fosse como o nosso, murchasse na hora. Mas o que a Bíblia está dizendo desse Deus maravilhoso, que é o nosso Deus Salvador, é que o amor dele não é assim. Não foi, não é e nunca será dessa forma. Por isso que Paulo faz questão de dizer: precisamos lembrar disso. Precisamos lembrar que a bondade dele para conosco, de que o amor dele para conosco não é motivado em nós, porque nós só damos motivo para o amor dele murchar. Nós somos desobedientes, somos desgarrados, muitos de nós éramos, alguns de nós ainda somos assim. Que motivo a gente dá para Deus? Mas glória a Deus que essa passagem está nos dizendo que o amor de Deus é assim, não é assim. Que quando nós ainda não tínhamos feito nada para merecer, foi ainda nesse tempo que ele manifestou para conosco a sua bondade, o seu amor e a sua vida. Portanto, a nossa salvação não é baseada no que nós éramos, mas em quem Deus é. Nós não éramos bons, e Ele é bom eternamente. Nós não éramos amáveis, e Ele nos amou. Nós não temos motivo, na verdade só temos motivo contrário, mas Ele agiu de misericórdia para conosco, não nos dando aquilo que nós merecíamos. Mas uma segunda implicação dessa frase, não por obras de justiça praticadas por nós, é que significa que a nossa salvação não só não é pelo que nós éramos, mas também não é por nada que tenhamos feito. Isso aqui é importante também. A nossa salvação não é baseada por nada que a gente fez. Deixa eu dizer para você que já é salvo: você não fez nada para ser salvo. Talvez para você que ainda diz assim: Lucas, eu ainda não creio, eu ainda acho que eu estou perdido, eu ainda sou tudo isso daí, meu retrato é um retrato horrível ainda. Então deixa eu dizer para você: você não precisa fazer nada para que você seja salvo. Nada. Porque a Bíblia está dizendo que não é por nossas obras de justiça praticadas. Eu quero usar um outro exemplo desse livro aqui. Durante a história do Dorian Gray, ele também se apaixona por uma mulher. Ali, quando ele ainda está apenas começando a praticar aqueles atos, um dia ele vai no teatro e ele vê uma atriz lá no teatro. E ele fica loucamente apaixonado por essa atriz. Mas assim, loucamente. Só para vocês terem ideia, olha o que ele diz em certo momento do livro: não posso deixar de ver Sibyl, que era o nome dela, durante um ato que seja. Ela era atriz. Aí olha o que ele diz: vou faminto pela sua presença. Olha o que ele diz: não posso deixar de ver ela, nenhum ato sequer, eu vou para o teatro faminto pela presença dela. Ele fica loucamente apaixonado por ela, loucamente apaixonado por ela. Começa a se declara para ela, e aí, como ele era bonito, né, vocês se lembram? Ela também fica loucamente apaixonada por ele, e aí junta dois loucamente apaixonados que começam a planejar casamento, aquilo tudo. Só que aí, do outro lado, ela fica tão apaixonada por ele que todo o resto da vida dela perde o sentido. Você já passou por esse tipo de paixão? Que é do diabo, tá? Você fica tão apaixonado por uma pessoa que todo o resto é como cantava o Luan Santana, né? Meu dia fica cinza longe de você. Já diria o poeta Luan Santana. É aquela paixão que, sabe, tudo perde o sentido. Assim ela também ficou apaixonada por ele. Só que aí, como que ela lidou com isso? Ela ficou tão apaixonada por ele que ela perdeu o interesse em atuar, em ser atriz. E aí um belo dia o Dorian vai ver ela, vai ver mais uma peça dela, só que naquele dia, como ela estava tão apaixonada por ele que ela perdeu o interesse em até mesmo atuar, ela atua de forma assim, horrível. Ela atua de forma horrível. E aí no fim ele vai até ela e ele fica irado com ela, porque ela atuou de forma péssima. E aí ele começa literalmente a lavar a cara dela, acabar com a vida dela, como a gente começa a acabar com ela. E aí olha o que ele diz para ela: extinguiste o meu amor, sim, tu consumiste o meu amor, agora não conseguirás sequer despertar-me curiosidade, já não produzes o mínimo efeito sobre o meu ser. Olha o que ele diz: eu amava-te porque eras admirável, porque eras inteligente e genial, porque realizavas os sonhos dos grandes poetas. Deus meu, quanto fui louco amante, que insensato fui eu, tu nada és para mim, não te quero ver mais, não quero mais pensar em ti, não quero mais lembrar do seu nome, queria nunca ter te visto.
ele acaba com a vida dela. Eu só resumi aqui para não ficar bastante. Ele acaba com a vida dela, porque ele diz o seguinte: olha, por que eu te amava? Eu te amava porque você era uma atriz brilhante, genial, porque você era admirável, porque você era, sabe assim, ó, magnífica. E aí ele diz: eu sonhava em fazer o teu nome, em te ver uma estrela mundial. Mas agora, com essa apresentação, você acabou com o meu amor. Você assim, ó, consumiu meu amor. Eu não quero mais saber de você, pensar em você. Eu me arrependo de um dia ter te conhecido. Irmãos, o que aconteceu com o amor do Dória? O amor dele por ela era baseado em quem ela era, no que ela fazia, como ela era bonita, diz o livro, e também era uma excelente atriz. Ele então amava ela. Mas a partir do momento em que ela deixou de ser aquela atriz magnífica que ele via, o amor dele também fez o quê? O amor dele murchou. E ele falou: agora eu não tenho interesse. A hora que ele disse: você não desperta em mim mais nem curiosidade. Aí tem um trecho também que ele diz: agora o que você é? Apenas uma mulher bonita. Olha o nível dele. Não é nem a beleza dela que atraía ele, era pelo fato dela ser uma artista magnífica. No fim ele diz: agora quem sobrou de você? Apenas uma mulher bonita. Apenas isso. Irmãos, isso é um exemplo de um amor, e como nós temos esse tipo de amor hoje em dia, né? O amor que é baseado em algo que a pessoa faz, em algo que a pessoa é. E que em muitos casos, você pega aí, vou dar um exemplo bem. Não queria dar esse exemplo, não. Posso dar um exemplo, vocês vão entender aqui? Mas eu acho que pode identificar alguém. É como o amor daqueles jovens, e aí eu vou falar dos homens, né? Que aí fica melhor. É como aqueles homens que encontram uma mulher e falam: eu te amo. Sou apaixonado por você, você me deixa louco, você é assim, você é a única estrela do meu céu, que é aquele negócio todo, e aí vão lá para aquele momento, e aí, uns 2 meses depois, ela chega perto dele e fala: o quê? Estou grávida. Na hora que ele ouve essa frase, o que acontece com aquele amor, aquela paixão, todas aquelas promessas de 1001 noites de sonhos, o que acontece? Murcha na hora. Quantos não fazem o quê? Mete o pé. Esse amor hoje em dia, que é baseado ainda, sabe, enquanto está tudo bem, e aquele negócio todo, tudo mais. É o mesmo amor que acomete até casados. Porque antes de casar, você promete 1000 loucuras. Aí quando começa a chegar os boletos, e você tem que pagar boleto junto da pessoa, o que acontece? Você fala: ah, não, essa parte eu não queria, não. Uma vez eu li uma matéria de uma pesquisadora, ela é terapeuta de casais também, que ela falou isso. Ela falou que uma das coisas que mais aumenta a tentação dos homens de ter uma amante é o fato de que com a amante ele não tem que conversar sobre os boletos do mês. E eu concordei com ela, falei: nunca tinha pensado nisso. O que seduz tanto homens até amante e vice-versa também, tá? É o fato de que com o amante ali é só love. Você não tem que conversar sobre boleto, tem? Você não tem que conversar sobre boleto. Então é só amor. Ou seja, irmãos, e aí o que eu quero estabelecer para não fugir aqui, é que esse amor não é amor. Esse amor é assim, ó, como diz fogo de palha. Esse amor é fundamentado em algo assim fútil, tanto que se perder essas coisas, o amor acaba. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque o que Paulo está nos mostrando por essa passagem é que o amor do nosso Deus Salvador não é desse jeito. Aleluia, que o amor de Deus não é desse jeito. O amor de Deus, irmãos, não é inspirado e não é motivado. A salvação do nosso Deus, bem como o seu amor e a sua bondade, não é pelo fato de que nós temos motivo. Não é pelo fato de que nós somos um santo, sabe assim? Nós somos perfeitos, nós somos um anjo, nós somos amáveis. E não só somos em caráter, como também nós não fizemos nada por merecer, irmãos. Nós não fizemos nada por merecer. O que, se você parar para pensar, você fez no seu passado para dar motivo para Deus te salvar, para Deus te amar, para Deus ser bom com você? Pelo contrário, o nosso retrato é pior do que pensamos. Até aqueles que pensam que tem um quadro bonitinho, o quadro dele é horrível. E aí é o que Paulo vai dizer: não por nenhum ato de justiça praticado por nós. E aqui é outra coisa que a Bíblia fala e nos choca. Paulo diz assim: nem os nossos atos de justiça motivaram a salvação de Deus. Em outras palavras, vou traduzir de forma assim: nem o que você fazia ou faz de certo
motiva Deus ou motivou Deus a salvar você? Pense em algo que você fazia certo até antes de se converter, da graça te alcançar. Deixa eu dizer, nem isso foi o motivo de Deus ter te salvado. Porque tem pessoas que dizem isso: eu não vou na igreja, mas eu não faço mal para ninguém. Mas eu dou esmola para os outros, eu ajudo o próximo, né? Eu ponho ração para o cachorro do lado de fora para os cachorros de rua comer. Eu ajudo, né, os idosos a atravessar a rua. Você já viu aquelas pessoas que começam a elencar para você o tanto de coisa boa que ela faz? Deixa eu dizer, nem esses atos de justiça, não estou dizendo que você tem que parar de fazer, ou que não deva fazer, porque o ponto da mensagem é que nem essas coisas boas que você fazia motivou Deus a salvar você, te amar e ser bom para você. Não por nossas obras de justiça praticadas. Tem um texto da Bíblia, Isaías capítulo 64, verso 6, que ele é chocante. Olha o que ele diz: todos nós somos como imundos, e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Isaías, o profeta, diz que até os nossos atos de justiça, o que a gente faz de certo, para Deus é imundícia. Sabe por quê? Qual que é o contexto aqui? O contexto é que até o que a gente faz de certo, se o Espírito Santo pegar você para te convencer, ele vai mostrar que até o que você faz de certo é por motivos errados. Porque com Deus é assim, não basta fazer o certo, tem que ser pela motivação certa. Você já viu aquelas charges na internet? Lembrei de uma aqui especificamente, em que a pessoa pega um pedaço de pão e dá para um mendigo na rua, mas com o celular assim, ó. Já viu? Já viu? Isso até nós crentes cometemos esse erro. A gente vai dar uma cesta básica para os outros, o que a gente faz? Peraí, deixa eu tirar a foto primeiro. Não basta fazer o certo, tem que fazer com a motivação certa. E por isso que a Bíblia diz, o resumo simples é esse: é que até os nossos atos de justiça para Deus é imundo. Por quê? Porque na maioria das vezes a motivação não é glorificar a Deus, é por outros motivos. Tiago diz na sua carta: vocês pedem para gastar os seus próprios prazeres. Em Mateus capítulo 6, olha o que Jesus diz: evitem praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está no céu. E aí Jesus, no capítulo 6 todo de Mateus, ele vai falar sobre oração, sobre jejum, sobre dar esmola. E qual que é o resumo de Mateus 6? Não faça para aparecer, não faça para os outros verem, não faz e posta no Instagram, não faz e posta na internet, não faz para os outros verem. Por quê? Porque até o seu ato justo, bom, se não for pela motivação certa, para mim é imundo, para Deus é imundo. Porque até os nossos atos bons de justiça, pode ser, Deus pode olhar aquilo. Por quê? Porque a motivação é errada. Portanto, irmão, se a gente for sincero, isso torna o nosso retrato ainda pior. Porque se o Espírito Santo pegar você para te convencer, ele vai mostrar para você que até o que você faz de bom é por motivo errado. É por motivo errado. Portanto, nem mesmo os nossos atos de justiça motivaram a Deus nos salvar. Porque com certeza, sem a graça de Deus, nós fazemos por motivo errado. Nós fazemos por motivo errado. Portanto, Deus não nos salvou por nada que havia em nós, mas porque Ele, porque Ele. E aí, continua dizendo, verso 5 ainda, parte dele: Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente. Como que Deus nos salvou? Primeiro, a nossa salvação ela é um ato da bondade, do amor e da misericórdia de Deus Pai. Deus é bom, Deus é amoroso, decidiu nos amar, agir de misericórdia. Portanto, Ele decidiu nos salvar. Ele escolheu nos salvar. Segundo lugar, nossa salvação é uma obra do Espírito Santo. Paulo diz: nossa salvação ela é um ato regenerador, é um ato, cadê ele? Mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O que Paulo quer dizer com essa frase? Paulo está dizendo que a nossa salvação ela é feita e operada pelo Espírito Santo de Deus. Que a nossa salvação é um ato de Deus nos lavar, nos purificar e nos regenerar. Deus nos pegou horríveis como éramos e nos lavou, nos purificou
purificou da nossa imundícia, nos purificou dos nossos pecados e nos regenerou. É a doutrina do novo nascimento, nos fez nascer de novo, e essa é uma obra do Espírito Santo. E aqui nós vamos ver nesse verso que a nossa salvação é uma obra da Trindade. Ela é motivada pelo caráter de Deus Pai, que é bom, amoroso e é misericordioso, e aí vem Deus Espírito Santo, entra na nossa vida e nos regenera. É como se o Espírito Santo viesse, pegasse o nosso quadro e fizesse o quê? Transformasse ele. E transformasse o nosso quadro disso daqui para isso daqui de novo. Então o Espírito Santo vem e nos regenera e nos transforma. Paulo está ecoando o que Jesus disse para Nicodemos: você não pode entrar no reino de Deus se você não nascer da água e do Espírito. O que é isso? É o ato do Espírito Santo de nos transformar. É o que Deus prometeu, não vou ler, mas é o que Deus prometeu em Ezequiel 36. Vai chegar um dia em que eu vou tirar um coração de pedra e vou colocar um coração de carne, vou aspergir sobre vocês água pura, vou purificar vocês, vou colocar um espírito novo em vocês e vou colocar o meu espírito dentro de vocês. É disso que Jesus estava falando quando falou: vocês precisam nascer da água do Espírito. Esse ato de Deus profetizado e prometido em Ezequiel 36 é o mesmo que Paulo está dizendo agora para os cristãos na ilha de Creta: vocês foram lavados e regenerados pelo Espírito Santo. A nossa salvação é um ato de Deus Pai que envia o Deus Espírito Santo para nos transformar. Ele envia o Espírito Santo para vamos dizer assim, né, nos fazer nascer de novo. Assim como, por exemplo, a Jennifer atende algumas clientes ali e ela pega a maquiagem ali e consegue, né, fazer todo um outro rosto, um outro semblante, às vezes até transforma a pessoa. E aqui eu estou dizendo, né, de forma positiva, não estou usando o tom pejorativo. Assim como a maquiagem pode transformar algumas pessoas, o Espírito Santo vem e nos transforma. Só que ele não maqueia a gente, ele nos torna uma nova pessoa. É uma mudança completa e radical. E Paulo continua dizendo que Deus derramou ricamente, ou seja, de forma abundante, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por meio de Jesus Cristo. Por que por meio de Jesus Cristo? Porque o que tornou possível Deus fazer isso na nossa vida foi o fato de que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Foi o fato de que Jesus assumiu o nosso lugar. Foi o fato de que Jesus pagou o preço que nós merecíamos. Sabe por que Deus pôde agir de misericórdia para conosco? Porque, sabe por que Deus não nos tratou conforme merecíamos? Porque ao invés de tratar a mim e a você conforme eu e você merecíamos, Ele tratou o Filho dele na cruz do Calvário. Porque Deus também é justo. Um dos atributos dele também é justiça. Ele não poderia simplesmente perdoar a gente. Entenda que a sua salvação não é também simplesmente Deus virando e falar assim: tá bom, eu vou esquecer tudo que você fez, vamos começar um novo caminho. Não, Deus não podia fazer isso porque Ele é justo. Ele é justo. Então, o que Deus fez? Deus enviou o seu Filho unigênito a este mundo, o seu Filho que era o mais belo de todos, como diz uma canção: o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Jesus era o mais belo. Jesus é o mais belo de todos. Mas Deus o enviou a essa terra para que Ele, sendo o mais belo, sendo o Filho unigênito, sendo aquele que foi o arquiteto de Deus em toda a criação, viesse a este mundo e assumisse o meu do seu lugar. Sabe o que significa? Baseado em Isaías 53, significa que mesmo Jesus sendo belo, Ele veio a essa terra e Ele assumiu o meu do seu pecado, de forma que na cruz do Calvário, aquele que era o mais belo assumiu a minha e a sua forma, que era o quê? Horrível. Quando Jesus foi para a cruz, Ele assumiu. A feiura que era nossa, sabe aquela aparência horrível que o pecado nos corrompeu e nos destruiu, a depravação do pecado, toda aquela corrupção do pecado na nossa alma, Jesus assumiu sobre Ele. Por isso que Isaías diz que na cruz Ele ficou horrível. Por quê, irmãos? Porque Ele assumiu a minha e a sua feiura. Ele assumiu os meus e os seus pecados. Por isso Ele se tornou horrível na cruz. E Ele fez isso para que Deus Pai pudesse de forma justa nos perdoar e ter misericórdia de nós. Portanto, a
Bíblia diz que ele, inclusive, depois de ressuscitar, ele disse: eu vou enviar o Espírito Santo. O Espírito que vem e nos regenera e lava a nossa alma. Portanto, a nossa salvação ela é uma obra da Trindade. Quem percebeu? Deus Pai, motivado pelo seu amor, pela sua bondade e misericórdia, envia Deus Filho para pagar o preço pelos nossos pecados, que morre e ressuscita ao terceiro dia, e depois de ressuscitar e voltar para o Pai, ele envia o Espírito Santo, que vem e agora, porque Cristo pagou o preço pelos nossos pecados, ele pode vir e nos tornar uma nova pessoa, e na verdade é ele quem age, quem entra em nós e começa a fazer a obra da transformação na nossa vida. Paulo diz isso aqui, deixa eu ver, em Romanos capítulo, em Atos 2:32, olha o que diz: Deus ressuscitou Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, a direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isso sobre vocês, isso que vocês estão vendo agora. Pedro, lá no dia de Pentecostes, todo mundo perguntando o que seria aquilo, ele disse: é a promessa de Deus. Deus ressuscitou Jesus, e após ele chegar à direita de Deus Pai, ele envia o Espírito Santo. Esse Espírito que vocês estão vendo agora agir na nossa vida e que age na vida de todo aquele que nele crê. Ele vai dizer em todo capítulo. Portanto, irmãos, a nossa salvação é uma obra da Trindade, de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que não foi motivado por quem nós somos ou por nada que temos feito, mas por quem eles são, por quem Deus é. Um Deus que é bondoso, que é amoroso. Um Deus que, mesmo o nosso retrato sendo pior do que confessamos ou pensamos, vamos dizer assim, a beleza dele é muito maior do que podíamos pensar. Porque eu penso que é isso que essa passagem está dizendo. Essa passagem está fazendo duas coisas. Ela está mostrando para nós que o nosso retrato é pior do que podemos imaginar, e do outro lado ela está mostrando de forma oposta que a beleza do nosso Deus Salvador é muito maior do que pensa. Porque se você pensa que você fez alguma coisa para motivar a salvação de Deus, você diminui a beleza de Deus. Porque naquele dia, talvez quando você chegar na eternidade, você vai chegar na verdade: o Senhor me salvou, mas também eu era um bom filho, eu era um bom pai, eu era um marido fiel, eu era um bom cidadão. Você vai apresentar para Deus a lista de coisas boas que você fez. E aí a Bíblia diz de se gloriar diante de Deus. E a Bíblia diz que na eternidade não vai ter glória nenhuma diante de Deus. Ninguém vai se gloriar diante de Deus. Por quê? Porque a salvação foi para a nossa vida, não foi baseada em nada que nós fizemos. Nem mesmo antes de ser salvo, nem agora que talvez você já é salvo. Não, a salvação de Deus não vai ser baseada também por você ser um bom crente. Talvez aí nós cristãos temos esse pecado também, né? A gente acha que Deus é bom com a gente, que Deus me ama, porque eu sou um bom crente, eu vou no culto todo domingo, eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia. Irmãos, não foi antes e não será depois de convertido. O amor, a bondade e a misericórdia de Deus para a nossa vida não é baseado em nada que nós fizemos ou fazemos ou ainda vamos fazer, mas estão baseados no que Ele é, no amor eterno que Ele tem, na bondade que Ele tem para a nossa vida. Por isso, Paulo conclui no verso 7: a fim de que, justificados por graça, ou seja, nós somos justificados pela graça. O que é ser justificado? É agora estar em paz com Deus, é ser considerado justo. O que é ser justificado? É Deus agora olhar para nós e enxergar em nós a beleza de Jesus. E aí, Ele agora diz: eu recebo vocês da minha família, que é a igreja, não pelo que vocês fizeram, mas pelo que o meu filho fez por vocês. Mas agora vocês podem ficar aqui comigo em paz, porque vocês estão justificados. Por isso que nós também não precisamos ficar com medo do que fizemos ou do que ainda possamos fazer, porque nós estamos justificados diante de Deus. Portanto, nós temos paz com Deus, por causa da obra que Ele não só fez, como está fazendo na nossa vida. Paulo disse: justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros. De forma simples, o que significa? Significa que agora nós não apenas somos aceitos por Deus, mas agora nós somos herdeiros de todas as suas promessas. Isso significa que todas as promessas que Ele já fez neste livro, através dos seus profetas, nós somos herdeiros dessas promessas.
Ano que vem, início do ano que vem, nós vamos ter uma série, as promessas de Jesus. Nós vamos falar um pouco mais disso. E ele conclui também dizendo, segundo a esperança da vida eterna. Por quê? Porque todas essas promessas que nós nos tornamos herdeiros são promessas de acordo com a vida eterna, com a esperança da vida eterna. Porque aqui, deixa eu abrir só um parênteses rápido, tem muitas promessas que o pastor faz por aí que Deus nunca fez, tá? Que eles falam em nome de Deus, mas Deus nunca prometeu, não. Então, promessas essas que é segundo a esperança da vida eterna. E assim somos nós. Nós somos justificados pela graça, herdeiros de Deus, e agora podemos viver com Deus. Lembrando sempre, para a gente não esquecer, o quadro horrível que o pecado nos torna. O pecado, quão horrível o pecado é, e por isso nós não tratamos de forma qualquer. Nós levamos a sério, porque sabemos a destruição que ele faz. Mas, irmãos, que todos os dias da nossa vida seja louvado da bondade de Deus, seja cantar a bondade de Deus, seja cantar o amor de Deus. O amor desse Deus que é mais belo do que às vezes a gente para lembrar. E eu penso que o propósito dessa passagem é nos fazer contemplar o nosso Deus Salvador, o quão belo ele é, para que tenhamos motivo todos os dias de louvá-lo pela maravilhosa salvação que ele nos salvou. Amém? Fique de pé, nós vamos orar. 5 aplicações que resumem essa pregação para a gente meditar. Em primeiro lugar, Deus não salva você por você ser boa pessoa, bom cristão, porque na verdade a gente não é, né? A gente não é. Mesmo sendo salvo, a gente continua dando motivo para ele. Quantos não se pega todo de bom, falei mal? Outro dia mesmo eu estava preguei semana passada. Essa semana teve um momento durante a semana que eu falei, gente, olha para você ver como que eu acabei de pecar, praticando algo que eu preguei domingo que nós não devemos praticar. Então assim, a gente continua, irmãos, dando motivo para Deus. Imagina se a nossa salvação fosse por nosso mérito, né? A gente... Mas enfim, então tire isso da sua mente. Deus não salva você pelo que você fez para você ser bom, porque você não é bom, tá bem? Você não é bom. O seu retrato é pior do que você imagina. Em segundo lugar, você não pode fazer nada para ser salvo. Uma boa pessoa, bem para o próximo, boa obra, obediência, ler a Bíblia. Você não lê a Bíblia para ser salvo, você não ora para ser salvo, você não vem na igreja para ser salvo. Sabe, nada disso pode tornar a sua salvação possível, porque a nossa salvação é pela graça. Em terceiro lugar, sua mudança de vida é por causa dessa graça que te salvou e vai te salvar. Se você, como eu disse, né, pode hoje dizer, Lucas, mas Deus já tem transformado o meu retrato, eu já consigo ver que eu sou uma nova pessoa. Então é a graça de Deus que está transformando você. Não é porque você é bom, porque você é esforçado, porque Deus está trabalhando em você. Esse Deus que te ama, que é bondoso, que é misericordioso para com a sua vida. E aqueles que ainda não creem, não se batizaram, que ainda não lançaram sua fé em Cristo, também fica essa boa notícia. Talvez você esteja dizendo, como eu sempre gosto de lembrar, primeiro eu tenho que mudar umas coisinhas na minha vida para depois eu ir para Jesus. Não vai mudar nunca. Na verdade, quanto mais tempo passar, pior vai ficar o seu retrato, porque a cada dia, a cada segundo que você passa, você vai acrescentando ruga e mais ruga, e até mesmo larvas no seu retrato. Então assim, Deus não precisa que você faça nada. Ele te salva, Ele te alcança pela sua graça, pelo seu amor e pela sua bondade. Em quarto lugar, é por isso também que devemos tratar o outro de forma diferente. Porque nós não tratamos os outros como eles nos tratam. Nós tratamos os outros como Deus nos tratou e nos trata. Se Deus, eu tendo um retrato horrível, Deus me tratou com amor, com bondade e misericórdia, como que você, alcançado por essa graça, deve tratar os outros? Ainda que sejam os outros que tenham um retrato, o quê? Trate elas como Deus te trata. E quinto e último lugar, saber e crer nessa graça não nos leva a nos tornarmos cristãos que vivem de qualquer jeito. Esse é o medo de muita gente. Não prega sobre a graça não, porque o pessoal vai começar a viver do jeito que quer. Não, só se não converteu ainda de verdade. Porque aqueles que verdadeiramente a graça alcançou, mesmo sabendo que é por graça e por nada que eles fizeram ou façam, isso não gera neles uma vida de qualquer jeito, não os verdadeiramente nasceram de novo. Na verdade, isso é o contrário, gera neles uma vida de louvor,
gratidão e gera uma vida de obediência por esse Deus que te amou como ninguém te amava. O que Assírio devia ter conhecido era o amor de Jesus. Porque Jesus, aqui eu estou usando, Jesus, Assírio, aquela por quem Dória era apaixonado só enquanto ela era excelente atriz, ela tinha que conhecer o amor de Jesus, que amou ela e amava ela, não porque ela era excelente atriz, mas porque ele decidiu amar. E ainda que ela se tornasse a pior das atrizes, ainda assim ele continuaria amando ela. Aquele homem do outro filme também tinha que conhecer Jesus. Porque Jesus é aquele que conhece melhor do que ninguém. Às vezes nem seu cônjuge conhece o seu verdadeiro recado, mas Jesus conhece, Deus conhece. E mesmo conhecendo, Ele ainda se te ama, Ele ainda se age de bondade com você, Ele ainda se ama. Vamos orar esse Deus por este amor incomparável. Feche os seus olhos, fale com o Senhor agora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus, nós queremos te louvar, Senhor, por essa maravilhosa notícia da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque essa passagem nos leva a ter um encontro com esse Deus que nos salva, com o caráter do Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor não considerou quem éramos, o Senhor não considerou o que tínhamos feito, nem quem somos hoje, nem o que fazemos hoje para nos salvar. A nossa salvação é fruto apenas de quem tu és. Como tu és maravilhoso. Como diante dessa passagem nós somos levados a estar diante de um Deus belo, de um Deus que nenhum outro se compara na face dessa terra. Em nenhuma outra religião nós encontramos um Deus tão belo, um Deus tão amoroso, um Deus tão misericordioso, um Deus tão bondoso como tu, Senhor. E é por isso que nós somos fascinados por quem tu és, Pai. É por isso que, na verdade, conhecer quem tu és toma a nossa vida. E infelizmente, como muitos ficam apaixonados por outras pessoas, Senhor, Deus, que conhecer quem tu és pela tua palavra nos leve a estar maravilhados cada dia mais, mas cada vez mais amando quem tu és e sim, de certa forma, apaixonados por quem tu és, porque tu és um Deus inigualável, incomparável. Deus, nós te louvamos por quem tu és, reconhecemos os nossos pecados, de que somos pior do que imaginamos ou poderíamos imaginar, e pedimos ao Senhor que o Senhor nos transforme e continue nos transformando cada dia mais, que possamos conhecê-lo cada vez mais pelas Sagradas Escrituras, para que possamos viver uma vida de amor e devoção ao Senhor, não como condição para sermos salvos, mas como gratidão e resposta por quem tu és. O que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Ide-vos em paz, que vocês possam durante a semana contemplar e meditar na beleza desse nosso Deus Salvador. Amém? Deus abençoe.